Olá, galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o live action de One Piece, que estreou na Netflix no último dia 31 de agosto. Então fiquem aí neste vídeo, pois tem muita coisa interessante pra gente conversar. Bom, então essa série da Netflix é uma adaptação do mangá One Piece criado pelo Eiichiro Oda em 1997 e que ainda está em andamento, né? O mangá já conta com 1093 capítulos e ainda não tem muitas previsões assim de acabar. E lá em 1999, o mangá ganhou uma adaptação para o anime, né? E desde então também o anime está em andamento, né? E eu acredito que muita gente tenha conhecido One Piece, primeiro por conta do anime, aí depois quem se amarrou demais nessa história acabou indo para o mangá, acabou querendo acompanhar mais desse mundinho pelo mangá. Eu particularmente assisti um anime apenas uma vez, estou reassistindo ele, e quando eu cheguei nos semanais do anime, eu fui ler o mangá a partir do momento que eu tinha parado ali no anime. Bom, então nessa história a gente vai acompanhar o Monkey D. Luffy, que é um garoto que se torna um pirata e tem a intenção de encontrar o One Piece e se tornar o rei dos piratas. O One Piece ele é um tesouro deixado pelo antigo rei dos piratas e ninguém sabe o que é esse tesouro. Então o Luffy ele sai nessa aventura e vai encontrando pessoas ali para compor a sua tripulação pirata, que é a tripulação dos Chapéus de Palha. Essa primeira temporada da série adaptou boa parte do primeiro arco do mangá, né, que no caso é East Blue. E a gente viu o Luffy ele saindo nessa aventura, né, e também encontrando 4 companheiros ali que vão formar parte do bando dos Chapéus de Palha. E é importante ressaltar que cada um dos 5 membros iniciais do bando dos Chapéus de Palha, eles possuem um sonho individual, né? Então, o Luffy, ele tem o sonho de se tornar o rei dos piratas e de encontrar o One Piece. O Zoro, né, que é o segundo membro da tripulação, ele tem o sonho de se tornar o maior espadachim do mundo. O Usopp quer se tornar um grande guerreiro do mar. O Sanji, ele quer encontrar o All Blue, que é um oceano que todos os mares do mundo acabam se encontrando, portanto, tem peixes e espécies marítimas ali que existem em todos os oceanos do mundo de One Piece. E a Nami, ela tem o sonho de desenhar um mapa mundi ali de One Piece, né? Já adiantando aqui e trazendo para o lado do anime, do que a gente já conhece há muito tempo, uma coisa que me surpreendeu muito em One Piece, no começo ela parece ser uma história muito, sei lá, superficial, sabe? É uma história de aventura com um menino que tem o seu sonho, mas que parece que não tem muita coisa por trás disso. Mas enquanto você vai avançando no mundo e o Luffy ele vai desembarcando nos lugares ali, você vai acabar encontrando histórias magníficas, muitas delas tristes pra caramba, que te fazem chorar. Vai ver que o mundo de One Piece é muito mais complexo e muito mais profundo e até mesmo muito mais assim, tipo, meu Deus, essa pessoa que criou esse mundo, no caso Eiichiro Oda, é um gênio e tem muitas críticas sociais ali dentro da história de One Piece, enquanto você vai avançando na história, sabe? É muito bom que no começo é um negócio até bem leve, apesar de algumas histórias ali do East Blue, alguns dos arcos ali, dos flashbacks dos personagens ser bem triste, ainda assim, tipo, quanto mais você avança, mais triste alguns personagens acabam sendo, sabe? Tipo, flashback, a história de alguns personagens e de alguns lugares, sabe? Então, tipo, é muito bom One Piece. E aí, a pergunta que fica, será que esse live action foi bom? Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é de que
Desde que eu soube que esse live action estava sendo produzido, eu estava com as expectativas lá no alto, assim, torcendo muito para que ele desse certo, porque eu sou uma pessoa muito apaixonada por One Piece e eu quero que mais pessoas conheçam essa história. Eu quero que realmente One Piece se torne algo tão grande quanto Harry Potter e outras sagas aqui do Ocidente são, sabe? Então, assim, tipo, eu estava torcendo muito para que o One Piece desse certo e atraísse mais pessoas e essas pessoas conhecessem essa preciosidade que é a história, né? Não vou negar que quando estava ali no último mês, antes do lançamento do live action, talvez essa expectativa minha tenha baixado um pouquinho, porque eu sou uma pessoa que, por natureza, é pessimista, então às vezes dá um pouquinho de medo de. Eu fico com expectativas muito altas, mas aí, tipo, às vezes parece que do nada essa expectativa baixa demais. Então, realmente, teve uns momentos ali que eu fiquei com muito medo de o live action ser ruim, que eu fiquei, assim, tipo, com muito medo de as minhas expectativas não serem supridas, sabe? Mas ainda assim, tipo, eu acreditava muito nesse live action por vários fatores, né? Primeiro pelo fato de que o Oda ele está envolvido nesse live action e considerando o que a gente conhece do Oda, assim, tipo, ele é um autor bem perfeccionista. Ele é um autor que quer as coisas do jeito dele, sabe? Tipo, é a história dele. Então não tem sentido ele deixar as pessoas fazerem alguma coisa errada com a história dele, né? Segundo, pelo fato de que One Piece é o mangá mais vendido do mundo, ele tem mais de 500 milhões de cópias vendidas. Isso faz com que essa série já tenha um público fiel, sabe? Assim, tipo, que é dessa galera que já conhece a história, que já é fã de carteirinha de One Piece. O live action de One Piece já seria um sucesso por conta da fanbase de One Piece, né? E por último, eu acabei ficando empolgada nesses últimos meses, por mais que eu falei que teve uns momentos ali que eu fiquei com medo, por conta do elenco de One Piece, sabe? Se eu não estivesse com expectativa nenhuma, se eu fosse realmente muito, muito, muito pessimista, eu acho que eu só iria assistir esse live action por conta dos atores, sabe? De tão carismáticos que eles são. Pra mim, eu curti bastante. Eu achei que o live action foi bem fiel à história original, por mais que tenha tido várias alterações ali com relação ao mangá, né? Parece até meio estranho falar foi bem fiel, mas teve várias alterações. Mas ainda assim, tipo, a essência de One Piece tá no live action de One Piece. Se uma pessoa que nunca acompanhou o anime, se uma pessoa que nunca acompanhou o mangá pegar pra acompanhar One Piece pelo live action, é One Piece, sabe? Assim, tipo, ela vai ter a mesma sensação que nós tivemos quando acompanhamos One Piece pela primeira vez. Então, assim, tipo, a essência de One Piece está lá. Tipo, os personagens são eles mesmos, por mais que algum ou outro tenha uma mini alteraçãozinha ali na personalidade, ainda assim, são eles, sabe? Assim, tipo, você compra muito esses personagens, sabe? Você acaba imergindo realmente na história por conta desses personagens e assim, tipo, você curte bastante eles também, sabe? E assim, tipo, primeiro que o arco da Álvida, ele se manteve totalmente fiel ali, assim, tipo, incrível. E os próximos 3 arcos, que no caso são do Morgan's Mão de Machado, do Bug e do Kuro, eles tiveram grandes alterações, assim, com relação aos acontecimentos. Não teve, por exemplo, ali no arco do Bug, o Show, a gente não teve a Bug Tama, mas mesmo tendo sido alterado ali, ficou muito bom, sabe? Eu acho que esses primeiros arcos são aqueles arcos que permitiam ser mudados, sabe? Assim, tipo, que tanto faz se é meio diferente, se não tem o Show, se tem o Show, se
no arco do Kuro, em vez de eles estarem ali na costa, eles estarem presos na mansão, assim, tipo, eu acho que ficou muito boas essas alterações, sabe? Porque são arcos mais ou menos, no anime, já são arcos, assim, tipo, a primeira vez que eu assisti, são arcos extremamente engraçados, mas quando você vai assistir pela segunda vez, você fica com preguiça ali de passar por esses arcos de novo, sabe? Então, são arcos que se permitem, sim, terem essa alteração, sabe? Essa mudança. Eu curti bastante. Gostei bastante ali no arco do Usopp, do fato de que a Netflix fez aquilo que o Oda não teve coragem de fazer, que foi fazer com que a Kaia e o Usopp ficassem ali, dessem um beijinho ali, maravilhoso. Outra coisa que eu gostei muito foi a caracterização dos personagens e o cenário ali em que eles estavam inseridos, assim, tipo, ficou perfeito, bem fiel, assim. Outra coisa que eu gostei bastante e que se manteve fiel também no live action é que a gente tem bastante foreshadow nessa primeira temporada. É lógico que pra gente que já acompanha a história faz tempo, são easter eggs, mas para a pessoa que nunca assistiu One Piece, nunca leu o mangá na vida e só vai acompanhar pelo live action, foreshadow, sabe? Eu tenho certeza que no momento que essas pessoas chegarem nos pontos, no ponto certo da história, elas vão retornar para essa primeira temporada e vão sacar que aquilo que estava inserido ali era um foreshadow, sabe? Como, por exemplo, tem vários ali, né? Como, por exemplo, os mais óbvios foram os cartazes de procurados ali, né? Do Fox, do Bellamy, do Cavendish. Outra coisa também, ali no arco do Bug, né? Em Orange Town, tem um momento que o Bug fala ali que ele quer muito ser reconhecido e ter vários fãs ali que amam ele demais. E ele se torna um Yonkou apenas pelo seu carisma, apenas pela legião de fãs que ele tem, assim, tipo, muita gente ama o Bug, ele claramente é uma pessoa que é uma farsa ali, mas muita gente ama ele e, tipo, vangloria ele, chama ele de Deus ali e tal, e isso é muito legal ali, que já está inserido, né? Outra coisa foi quando o Luffy viu o Merry ali pela primeira vez e o Merry falou com o Luffy, né? Assim, tipo, é lógico que depois a gente viu que na verdade era o Usopp que estava falando com o Luffy, mas a gente sabe que no futuro o Merry realmente era um membro ali da tripulação e ele acabou ganhando vida ali, né? Então, assim, tipo, é um baita de um foreshadow, curti bastante. Fora também algumas menções ali que foram colocadas, né? Como, por exemplo, Jaya, o Norland, né? A história do Norland e também o próprio Jinbe, né? Mas outras coisas interessantíssimas ali que se mantiveram fiéis foi o arco do Sanji, teve bastante alterações, mas muita coisa que é importante estava presente nesse arco, né? Principalmente o flashback ali do Sanji, né? Aquela história horrível dele, né? De quando ele passou fome ali com o Zef perdendo a perna e tudo mais, se manteve bastante fiel. O arco da Nami também teve bastante fidelidade também. E assim, tipo, mas teve uns detalhes ali que me incomodaram bastante, que foram alterados ali. E como é detalhes, eu acho que não custava nada ter mantido o original, sabe? Como, por exemplo, o fato de que ninguém ali da Vila da Nami sabe que ela tinha feito esse acordo com o Arlong de comprar a vila, né? Nem mesmo o prefeito, nem mesmo a irmã dela sabe, né? Esse ódio gratuito que a irmã dela tem pela Nami também eu não curti muito. Outra coisa que, na verdade, não faz tanta diferença, assim, é o fato de que no live action o Luffy, ele ouve a história da Nami, sabe? No anime, no mangá, ele não faz isso, né? Não faz muita diferença, como eu disse. Não importa se o Luffy sabe ou não da história dela, ele vai querer a Nami para a sua tripulação como navegadora, como companheira. Mas ainda assim, eu acho que tem um a mais, né? Quando ele não sabe da história dela
e depois tudo que acontece ali posteriormente, né? Outra coisa que faltou demais, demais mesmo, foi o personagem do Hachi, que, assim, tipo, ele é um personagem muito importante no futuro de One Piece, né? Ele está envolvido em uma das melhores cenas que existe na história, assim, tipo... então eu acho que faltou bastante esse personagem. Embora eu acho que quando chegar a hora certa, pode ser que eles adaptem de uma forma diferente, né? Então, ainda assim, é maleável, ainda assim, é fácil de adaptar depois, sabe? Mas, assim, tipo, são esses os detalhes que eu acho, assim, que faltaram nesse arco. E eu acho que talvez esses sejam os meus maiores pontos negativos com relação ao live action de One Piece. Mas outra coisa que, na verdade, também foi mudada ali, que de um lado positivo, é o ódio que o Arlong tem com relação aos humanos, sabe? Todo esse peso do discurso racial dele ainda assim ficou bem mais profundo, bem mais tocante, bem melhor no live action do que na história original, né? Então eu achei que somou bastante os motivos do Arlong, todo esse ódio que ele tem com relação aos seres humanos. E tiveram muitas mudanças também ali que eu curti demais. Como é uma série de 8 episódios que adaptou mais ou menos 60 capítulos, então é óbvio que ia ter mudanças ali. E que são mudanças construtivas ali, que eu acho que para a dinâmica da série funcionaram demais, né? A primeira dessas mudanças foi que a gente acompanhou mais o Kobe, né? Nesse começo de jornada ali, né? A gente começa o anime e o mangá ali sabendo que meio que tendo a suposição ali de que o Luffy e o Kobe, eles seriam rivais no futuro, né? Que eles seriam muito bons ali no futuro e iriam duelar ali, iriam ser inimigos ali, lutar um contra o outro, né? Mas assim, tipo, a gente conhece o Kobe por 2 episódios e depois nunca mais a gente vê ele, depois só lá pra frente, sei lá, ainda no arco de East Blue a gente vê ele em mais um episódio e depois só lá pra frente, lá em Enies Lobby, que a gente vê um upgrade dele, né? Então, acho que é até bom ver essa jornada do Kobe entrando ali na marinha, vendo como que é a instituição, sendo um novato ali, né, tipo, e querendo se tornar um almirante. É lógico que ainda assim, mesmo acompanhando a jornada dele, ainda assim, eu não acho que ele vai se tornar ali uma pessoa do nível do Luffy tão rápido como se pensa, né, que ele pode ter, né? Mas ainda assim foi muito bom ver essa jornada do Kobe, ver a interação dele com o Helmepo também, ver essa mudança ali do Helmepo também, ele não sendo mais o filhinho de papai que ele era antes, né? E também deu pra tipar um pouquinho esses dois personagens ali dentro da história, né? Assim, tipo, vendo eles se tornarem grandes amigos e tudo mais. Por mais que talvez eles não se tornem um casal, muito provavelmente não, ainda assim é muito bom ver a amizade que os dois possuem, né? E uma coisa que eu gostei bastante, por mais que eles tenham adiantado bastante esse plot aqui na história, foi o fato de que já revelaram que o Garp é o avô do Luffy. E o que eu gostei de fato foi que amadureceram a personalidade do Garp, sabe? Ele ainda continua aquele velho carismático que a gente já conheceu no anime, mas eu acho que cabia um amadurecimento no personagem que ele é, sabe? Por mais que ele seja do bem ali, divertido e tudo mais, mano, ele já tem 70 anos de idade, então acho que ele precisa sim, ele precisava sim ter esse amadurecimento, ter esse tom um pouquinho mais sério, sabe? E ainda mais a motivação dele para não querer que o Luffy se torne um pirata ficou muito válida ali na história, sabe? Ele não quer que o neto dele acaba morrendo da mesma forma que um grande amigo dele, que no caso era o Gold Roger, acabou morrendo. Então, assim, tipo, é muito válida os motivos que ele tem para que o Luffy ele não se torne pirata. E considerando o que vai acontecer no futuro dessa história,
A gente sabe que existe um fundamento, a gente sabe que existe um pé de verdade ali nesse medo que o Garp possui. E para finalizar esse vídeo, né, tem uma coisa que eu não acho que é um ponto negativo, mas ainda assim é um pouquinho estranho ali no live action, que no caso é a trilha sonora. Mas eu acho que é estranho porque eu já estou acostumada com a trilha sonora do anime, da Toei, né? Então, assim, tipo, é um pouquinho estranho ver essa história sendo contada com uma outra trilha sonora. Basicamente é isso, gente. 15 dias depois do lançamento desse live action, ele já foi confirmado para uma segunda temporada, né? Então, no futuro a gente vai ver Alabasta acontecendo, Logtown, né? O Smoker perseguindo ali o Luffy. Talvez eles reciclem para essa segunda temporada essa perseguição da marinha com o Chapéu de Palha, né? Agora o Smoker perseguindo o bando, né? Eu acho que a gente não vai ter nessa segunda temporada os personagens do Garp, do Helmepo e do Kobe. Eles não vão aparecer na minha intuição, né? Mas eu estou muito empolgada para essa segunda temporada e para conhecer os personagens ali que são importantes nesse arco de Alabasta, né? No caso, conhecer o Chopper, a Robin, a Vivi, conhecer também o Ace, assim, tipo, acho que o Ace é o que eu mais estou empolgada, assim, ele tem que ser um personagem muito carismático, o Smoker, o Crocodile, e assim, tipo, tudo que tem nesses arcos eu quero muito ver acontecendo ali no live action de One Piece. Então é isso, gente. Essas foram as minhas impressões sobre o live action de One Piece, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já se inscrevam aqui neste canal, curtam o vídeo, comentem nele, falem aí se esse live action supriu as expectativas de vocês, se superou as expectativas, se vocês gostaram, não gostaram. E compartilhem esse vídeo com os seus amigos, porque assim é uma forma do meu canal crescer cada vez mais. Eu também já quero deixar avisado aqui que o meu canal não é só sobre One Piece, né? Eu também falo sobre séries, filmes, animes e livros. Então fiquem à vontade aí para conferir outros conteúdos do meu canal. Então é isso, gente. Até a próxima e até mais.